Esperar, apareceu. Pronto, não sei se está gravando. Vamos lá, então. Então, novamente e inicialmente, bom dia a todos. Ignorem um pouco a minha voz ignorem minha voz um pouco prejudicada aí, que eu não sei porquê, mas eu acho que eu me excedi ontem dando aula presencial, de tão emocionado que eu estava dando aula presencial, que eu acabei berrando e falando muito alto. Bom, o que a gente vai abordar na aula de hoje, então, para a gente contextualizar topologicamente, vamos dizer assim, a nossa disciplina? Hoje a gente vai abordar a parte do direito do consumidor que trata dos princípios, tá, do direito do consumidor e dos direitos básicos do consumidor. Esse conjunto da disciplina, ele vai estar previsto nos artigos 4º e 6º do CDC. Tá? Então, nos artigos 4º e 6º do CDC. Então, nós vamos nos debruçar a partir de agora no estudo desses dois artigos, tá? Desse conjunto de direitos e deveres estabelecido aqui, desse conjunto de direitos e princípios estabelecidos no CDC. Só um minutinho que tem uma invasão aqui. Fala, Eduardo. Duda? O que quer? Água. Ah, tá. Bom, os problemas da aula online é essa, né? A gente não consegue... Bom, a gente não consegue evitar interferências nem mesmo durante as aulas normais, presenciais, online muito menos. Bom, então, gente, basicamente, esse é o conjunto da nossa disciplina hoje, da nossa matéria, né, hoje. Então, os artigos 4º e o artigo 6º do CDC. Sempre quando possível, a gente vai manter, né, vamos manter continuidade com a lei. A exceção são essas duas, são esses conteúdos de hoje e da aula que vem, que a gente faz uma inversão, mas que isso justifica, no final das contas, vocês vão ver quando a gente chegar na matéria na semana que vem. Então, vamos lá. Desculpa. Princípios do direito do consumidor. Tá? Primeiro, a gente tem que, então, iniciar uma introdução para quê? Para entender qual é o papel dentro dos princípios dentro do CDC, qual é a função que eles têm, tá? E quais são os princípios dentro do CDC. Tá? Então, vamos lá. Princípios do direito do consumidor. Primeira coisa, a gente tem que levar em consideração as características, tá, do Código de Defesa do Consumidor. Na aula passada, a gente já levou em consideração, a gente já estudou, né, essas características do CDC. Eu falei para vocês, olha, o CDC, primeira característica dele, ele é um microsistema multidisciplinar. Ele é um microsistema multidisciplinar porque ele traz consigo um conjunto de regras e princípios, então um conjunto de normas que não tratam exclusivamente, por exemplo, de direito privado. Elas vão tratar de direito privado, de direito processual civil, de direito penal, e de outros conteúdos que tenham relação à matéria do consumidor. Justamente a partir dessa concepção que o CDC tem, né, de que o consumidor não é entendido apenas a partir da dimensão privada, tá? O consumidor, o direito do consumidor, ele traz consigo, sim, um certo espaço para a autonomia da vontade, tá? Mas as normas de direito do consumidor devem abarcar o ser, vamos dizer assim, o ser consumidor como um todo, né? Então, por isso a exigência de que se trate um mesmo código de matérias tão diversas como, por exemplo, direito penal e direito privado e direito administrativo, tá? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica também decorre dessa natureza do CDC, que é a ideia de que as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e interesse social. Está no artigo 1º, olha lá. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, tá? Nos termos do artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal e do artigo 48 das disposições transitórias. Tá? Então, esse é um outro ponto importante que a gente tem que destacar aqui, é justamente a natureza de ordem pública
tá, dessas normas, né, natureza de ordem pública, que, inclusive, afasta, tá, do controle das partes, tá, deliberar sobre a manutenção ou não desses direitos do consumidor. Tá? Por se tratar de norma de ordem pública, é uma norma cogente, não dispositiva. Tá? Não está à disposição das partes decidir se aplicam ou não, né, as normas do Código de Defesa do Consumidor. O mesmo vale para o juiz, a gente viu isso na aula passada. E, por fim, a última das características do CDC é que se trata de uma lei principiológica. O que quer dizer uma lei principiológica? Bom, a lei, o CDC, ele assume, tá, aquelas características das legislações mais atuais, né, do século, da metade do século XX em diante, tá? O que a gente tem? A gente tem uma compreensão de que a ordem jurídica, o simples esquema das regras, não é capaz de abarcar todas as situações possíveis de aplicação do direito. Tá? Então, eu preciso me utilizar de princípios que complementem, tá? Que possibilitem a aplicação, então, complementar daquelas regras. Tá? E por conta disso, então, o CDC, junto com um conjunto de normas, desculpa, um conjunto de regras, né, bem estabelecidas, ele também vai trazer esse conjunto de princípios que devem nortear, então, a gente vai ver agora, não só a relação entre fornecedor e consumidor, mas também os agentes públicos. Tá? Então, a partir disso, a gente traz aqui as 3 funções, tá, dos princípios dentro do Código de Defesa do Consumidor. A primeira delas não está aí, tá? Vamos dizer, então, a primeira das 4 funções não está aí, mas ela é óbvia. Os princípios, eles norteiam, eles orientam como deve funcionar a relação específica entre fornecedor e consumidor, dentro do âmbito da autonomia privada deles. Tá? Reconhecendo, então, o alto grau de intervenção estatal que esse tipo de relação jurídica tem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda função dos princípios é essa daqui, ó. Os princípios, eles ajudam, eles estabelecem a linha a partir da qual os poderes legislativo e executivo vão elaborar e executar a política nacional das relações de consumo. Então, eles servem de diretriz para a realização de políticas públicas visando a proteção do consumidor. Essa política pública, ou Política Nacional das Relações de Consumo, ela vai estar prevista no artigo 5º do CDC. Né? O artigo 5º do CDC, ele fala assim, ó, para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, tá? Contará o poder público, tá? Contará o poder público. Aí ele vai dizer assim, ó, com os seguintes instrumentos, entre outros, manutenção da assistência jurídica integral, gratuita para o consumidor carente, instituição de promotoria de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, criação de delegacias de polícia especializada no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo, criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo, concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. E aí 2 inovações, tá? Decorrente daquela lei que eu falei para vocês, 14.181, né? Instituição de mecanismo de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, de proteção do consumidor pessoa natural, e instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento, tá? Então, vejam só, aqui a gente tem as diretrizes, né, da política, da política pública de consumo no Brasil, tá? Bom, essas diretrizes, elas são estabelecidas a partir do quê? Ora, a partir dos princípios, tá? Que estão dispostos no artigo 4º. Não por acaso, o artigo 4º do CDC ele vai dizer assim, ó, a Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades do consumidor, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios.
Tá? Então, esses princípios é que servem com base, esses princípios estabelecidos no artigo 4º é que vão servir de base para a elaboração da Política Nacional de Consumo, de Relações de Consumo, que está prevista no artigo 5º do CDC. Tá? Então, essa é a primeira função dos princípios, né? A função pública, vamos dizer assim, do princípio. Depois, é aquela função mais natural e mais fácil da gente entender do princípio, né? Que é ajudar o judiciário a aplicar a lei num caso concreto diante da ausência de uma norma específica. Aliás, aqui onde está uma norma, né, uma regra específica para tratar de uma relação de consumo. Então, eu posso me utilizar subsidiariamente ou complementarmente de um princípio do Código de Defesa do Consumidor para abarcar e aplicar o Código de Defesa do Consumidor a relações de consumos, a relações de consumo, desculpa, e relações de consumo e situações não previstas pelo legislador, tá? E aí, então, o judiciário recorre a um princípio, tá? A um princípio jurídico. Então, serve também para essa função. Até porque, aquela ideia que eu falei para vocês, a gente não vive mais naquela visão, né, de que o ordenamento jurídico é completo, é total, ele consegue abarcar todas as situações da vida privada de alguém. Não, ele não consegue. Né? Então, é preciso dotar o juiz, então, o magistrado, aquele responsável por decidir a aplicação da lei no caso concreto, de instrumentos que permitam a efetiva aplicação da lei, né? Mesmo em situações não previamente previstas pelo legislador. Tá? E, por fim, a última função, e aí a gente pode dizer que não é uma função prática, é uma função teórica, né, é que esses princípios eles vão servir, em especial o primeiro dos princípios que a gente vai ver, tá? Vão servir para fundamentar o direito do consumidor como uma disciplina jurídica autônoma. Quer dizer, é a ideia de vulnerabilidade, que é o primeiro princípio que a gente já vai entrar logo em seguida, é a ideia de vulnerabilidade que sustenta, tá, o direito do consumidor como uma disciplina diferente, tá, do direito civil comum. Tá? A ideia, o princípio da vulnerabilidade, não só ele, mas especialmente o princípio da vulnerabilidade, que vai fazer a distinção entre aquilo que é o regime aplicável às relações civis de forma geral, né, daquele regime que é aplicado às relações de consumidor. Então, é o princípio da vulnerabilidade e os demais princípios estabelecidos no artigo 4º que vão dizer, olha, o direito do consumidor é uma disciplina do direito autônoma em relação às demais disciplinas que a gente tem. Então, essa é a função teórica de fundamentar o direito do consumidor enquanto disciplina autônoma. Tá? Bom, no CDC, a gente vai ter o seguinte, né? Então, temos os seguintes princípios inerentes ao CDC. Então, primeiro eu tenho aqueles princípios que eu já falei para vocês, que a gente vai denominar aqui de princípios gerais. São os que vão ser objeto do nosso estudo, tá? Eles são aqueles princípios que estão nos 8, 9, 10, 11 incisos, salvo engano, agora com a lei nova, com a modificação. Não, desculpa, nos 10 incisos do CDC, do artigo 4º do CDC, tá? Então, esses a gente denomina de princípios gerais, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, do direito do consumidor. Além disso, o próprio CDC, ele vai trazer o que a gente vai chamar de princípios específicos. Então, são aqueles princípios que servem para regular, por exemplo, as práticas comerciais. Tá? Então, eu vou ter os princípios da publicidade, tá? Os princípios específicos dos contratos do consumidor. Tá? Então, nesses casos, eu estou falando de princípios específicos. Tá? Então, os princípios específicos a gente pode denominar que são aqueles previstos entre os artigos 39 e 45, não, 39 e 41, desculpa, né, que trata ali das práticas abusivas, já desde o 36, também dá para falar a verdade, e do artigo 46 em diante, que trata dos princípios do contrato. Esses princípios a gente não vai ver na aula de hoje, por quê? Porque a gente vai tratar deles quando a gente tratar de publicidade, práticas abusivas e proteção contratual no CDC, mais lá para o final do semestre. E por fim, eu tenho aqueles princípios que a gente denomina de complementares.
são princípios que não estão no CDC, tá? Mas são princípios constitucionais que se aplicam ao CDC, dentre os quais o mais importante de todos é a dignidade da pessoa humana. Tá? É a dignidade da pessoa humana. É a dignidade da pessoa humana, por exemplo, que vai sustentar um artigo como, por exemplo, deixa eu pegar aqui, tá? O inciso 10 do artigo 4º, que diz assim, ó, que é princípio básico a prevenção e o tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, tá? Então, de novo, aqui a figura do superendividamento, importante, tá? Deixa eu pegar aqui mais um. No artigo 6º, vai ser direito básico do consumidor, decorrente da dignidade da pessoa humana, a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação das dívidas e na concessão de crédito. Então, quer dizer, eu tenho que manter sempre, na hora de repactuar uma dívida, de conceder crédito a alguém, as garantias de que esse alguém, que esse consumidor, vai preservar consigo o mínimo para poder continuar existindo. Isso é o quê? Ora, isso é decorrência do princípio da dignidade humana, que é um princípio que é complementar, então, ao próprio Código de Defesa do Consumidor, né? A esses princípios do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, dito isso, a gente vai começar a tratar, então, dos princípios em espécie. Começar a analisar cada um desses princípios, dentre todos esses que estão nos 10 incisos do CDC, e tentar fazer uma ligação deles com outros dispositivos do próprio Código de Defesa do Consumidor. Dizer onde é que esses princípios se refletem, tá? No restante da legislação. Bom, o primeiro dos princípios está lá no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 4º, tá? É o princípio da vulnerabilidade. Tá? Então, lá o artigo 4º, parágrafo 1º, o inciso 1º vai dizer assim, ó, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Gente, esse é o principal dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. E é o principal dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, porque, como eu disse, ele está na base da disciplina do direito do consumidor. Se existe um direito, um regime específico aplicável às relações de consumo, tá? Diferente daquele regime contratual estabelecido no Código Civil, que rege as relações privadas de forma geral, é justamente porque se parte do princípio de que existe alguém dentro dessa relação jurídica específica, tá? O consumidor, que está numa situação de vulnerabilidade em relação ao outro contratante, no caso, o fornecedor. Tá? Então, esse é o princípio que dá a base para que a gente possa discutir todo o resto do Código de Defesa do Consumidor, do direito do consumidor. Sem essa concepção de que o consumidor é vulnerável, tá? Ele está numa condição de vulnerabilidade em relação ao outro contratante, tá? Sem essa concepção, sem essa pré-compreensão, para ser mais exato, tá? Eu não consigo ir adiante no estudo do direito do consumidor. Não dá, tá? Esse é o ponto principal, é saber isso. Tá? O consumidor é vulnerável, tá? Isso é uma presunção absoluta da lei. A lei não admite, em momento algum, uma presunção relativa quanto a isso. A possibilidade, por exemplo, do fornecedor fazer prova de que não, o consumidor não é vulnerável. O consumidor será sempre vulnerável. Tá? É presunção absoluta. Já vamos tratar disso em seguida. Mas antes de a gente seguir adiante e explicar quais são as espécies aqui de vulnerabilidade previstas decorrentes, né, da sistemática do CDC, a gente precisa desfazer uma confusão que é bastante comum, tá? Que é aquela entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Tá? Hipossuficiência e vulnerabilidade. Olha só, a primeira diferença é de natureza jurídica. Tá? Por que é de natureza jurídica? Porque a vulnerabilidade é uma norma de direito material.
tá? É uma norma de direito material, de direito privado, tá? A norma de direito material, ó, tá lá, diz respeito ao Código Civil, à relação jurídica, tá? Entre consumidor e fornecedor, tá? Então, diz respeito à própria relação jurídica entre consumidor e fornecedor. Enquanto que a hipossuficiência, ela vai ser uma norma que tem natureza jurídica de direito processual. Tá? Então, a hipossuficiência, ela visa regular uma relação jurídica? Sim, é uma relação jurídica, mas não é uma relação jurídica entre consumidor e fornecedor, mas entre consumidor em juízo e o Estado juiz. Consumidor em juízo e o Estado juiz. Tá? E aí o terceiro, a outra parte aqui, que seria o fornecedor na condição de réu, né? Como regra na condição de réu. Então, primeira coisa, a primeira ideia que a gente tem que ter aqui, a primeira distinção que a gente tem que ter aqui é de que, bom, quanto à sua natureza jurídica, tá? A vulnerabilidade, ela é uma norma que decorre do direito material, enquanto a hipossuficiência é uma norma que tem natureza jurídica de direito processual. Uma outra coisa fundamental é a presunção. Tá? Como eu disse para vocês, a vulnerabilidade ela é presumida iuris et iuri. O que é iuris et iuri? É a presunção absoluta de vulnerabilidade. Não existe possibilidade, volto a dizer isso, não existe possibilidade de, dentro de uma relação de consumo, vamos dizer, dentro do próprio processo judicial, tá? De que o réu, o fornecedor, faça prova, tá? Alegando, demonstrando a invulnerabilidade, vamos dizer assim, do consumidor. O consumidor será sempre presumido vulnerável, tá? Sempre presumido vulnerável. Enquanto que a hipossuficiência, que é uma norma de direito processual, bom, ela é uma norma que tem presunção relativa, iuris tantum, ou seja, admite prova em contrário. Tá? Então, o fornecedor, por exemplo, pode fazer prova dentro do processo judicial, tá? Da hipossuficiência. Ou, desculpa, da hipossuficiência não, da ausência de hipossuficiência do consumidor. Tá? E afastar, assim, por exemplo, né, a inversão do ônus da prova, que está previsto no artigo 6º, inciso 8 do CDC. Tá? Por último, também, vamos dizer assim, o âmbito, tá, do reconhecimento. A vulnerabilidade ela é reconhecida para a totalidade dos consumidores. Tá? Para a totalidade dos consumidores. Já a hipossuficiência, tá? Ela só é aplicável, me deu um tilt aqui, ela só é aplicável àqueles que a comprovarem. Tá? Então, vejam, temos aqui uma diferença gritante entre o que é ser vulnerável e o que é ser hipossuficiente. Tá? O consumidor, tá, será sempre vulnerável, mas para ele ter, por exemplo, a inversão do ônus da prova, ele precisa comprovar o quê? Ora, a verossimilhança do que ele está alegando, né? Ou então, tá, a sua condição de hipossuficiência. Tá? Ou sua condição de hipossuficiência. Então, o cara é consumidor, é vulnerável, mas para ter direito à inversão do ônus da prova, ou a alegação que ele faz no processo tem que ser verossímil, ou então ele tem que comprovar a sua hipossuficiência. Ora, porque só assim ele terá direito a esse benefício de ordem processual. Tá? Bom, a doutrina reconhece 3 espécies de vulnerabilidade e as 3 espécies de vulnerabilidade elas são atendidas e são reconhecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Primeira vulnerabilidade é aquela decorrente da ausência de conhecimento técnico, tá? Sobre o produto que está sendo adquirido ou o serviço que vai ser prestado. Tá? Então a gente chama essa vulnerabilidade, olha, de vulnerabilidade técnica. Né? É aquela presunção, tá? Ou aquela vulnerabilidade que parte da presunção, para ser melhor, mais exato, de que
o consumidor não está em condição de conhecer todos os aspectos de produção do produto, tá? De prestação do serviço. Tá? Logo, ele está numa condição de vulnerabilidade, né, nesse campo. Tá? Essa vulnerabilidade técnica, por exemplo, que vai afastar, deixa eu pegar aqui exatamente, ou que vai fundamentar, para ser mais exato, a responsabilidade objetiva pelo fato do produto ou do serviço. Tá? Como assim vai afastar essa responsabilidade? Bom, ela vai dizer o seguinte, olha, o fornecedor, vou ler aqui, ó, o fabricante, o produtor, peguei logo mais extenso de todos. Ó, o fabricante, o produtor, o construtor nacional, estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então vejam só, eu fornecedor, respondo independente de culpa por uma eventual falha, tá, que um produto meu tenha que cause um dano à saúde do consumidor, mesmo que eu não soubesse, tá? Ou ainda que eu soubesse, não importa, o que importa é o seguinte, a responsabilidade passa para exclusivamente para o fornecedor, tá? Justamente porque é ele que tem o conhecimento técnico sobre o produto, sobre o serviço prestado, tá? O consumidor não tem que ter esse conhecimento. Logo, vulnerabilidade que resulta justamente na ideia de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço e do produto. Segundo ponto, segunda espécie de vulnerabilidade, vamos dizer assim, vulnerabilidade jurídica. Tá? Então, o consumidor, tá? Ainda que não se possa alegar desconhecimento da lei, está lá na LINDB, né? Ainda que não se possa alegar conhecimento do direito, né, da lei, tá? O consumidor está numa situação de vulnerabilidade no que diz respeito ao conhecimento dos seus próprios direitos, tá? Dos seus próprios deveres. Tá? Daí porque, tá, os contratos eles devem ser elaborados sempre de forma clara. Tá? Os negócios jurídicos devem ser sempre... A lei sempre ressalta isso, muitas vezes, né? Que a informação tem que estar acessível ao consumidor. Tá? Então, para que ele tenha ciência dos seus direitos. Então, lá o código diz assim, ó. Eu vou pegar o artigo 50 e... cadê? Gente, perdi o tempo. Tá aqui, 54. Tá, olha o que diz o artigo 54. Ó. Contrato de adesão, tá? Ele define o contrato de adesão, tá? Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Esse é o conceito de contrato de adesão, no artigo 54. Aí, o parágrafo terceiro diz assim, ó. Contrato de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos, legíveis, cujo tamanho da fonte, tá, não será inferior ao corpo 12, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. E o parágrafo 4 diz assim, ó, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Vejam, é o Código de Defesa do Consumidor reconhecendo expressamente essa vulnerabilidade jurídica do consumidor. Tá? Não por outra razão também, a Lei 12.291, 12.291, ela vai estabelecer a obrigatoriedade de todo estabelecimento comercial ter lá, ter lá consigo no balcão, né, um Código de Defesa do Consumidor, tá? Em local visível e de fácil acesso ao público, diz a lei, sob pena de multa de R$1.000 e poucos. Tá? Isso é decorrência também dessa ideia de vulnerabilidade jurídica do consumidor.
E, por fim, existe, aliás, a própria vulnerabilidade jurídica, o reconhecimento da vulnerabilidade jurídica também, que fundamenta a intervenção estatal na relação de consumo, né, por meio dos PROCONs. Né? O PROCON, ele, de alguma forma, totalmente serve para justamente dar conta dessa vulnerabilidade jurídica do consumidor, né? No sentido de orientar o consumidor a procurar seus direitos quando se sentir lesado. E, por fim, a vulnerabilidade econômica, né? Então, a situação de desigualdade econômica entre consumidor e fornecedor, que é uma constante, né? É uma coisa que é facilmente reconhecida na relação de consumo, né? Sempre há alguém que está em uma relação de equilíbrio econômico mais vantajoso do que aquele que adquire, né? Então, o fornecedor, ele vai estar sempre, ou no mais das vezes, economicamente menos vulnerável do que o consumidor, tá? Importa reconhecer também o seguinte: embora o Código de Defesa do Consumidor ele se aplique a tanto pessoas jurídicas quanto pessoas naturais, tá? A vulnerabilidade, ela só é reconhecida em favor das pessoas jurídicas em alguns contextos específicos, tá? A gente vai estudar depois, então, a teoria finalista mitigada, né, que se sedimentou atualmente no STJ, na jurisprudência STJ, para tentar explicar para vocês, então, em que condições eu posso dizer que uma pessoa jurídica é consumidor. Né? Não são todas. Justamente porque nem em todas as situações vai se verificar a vulnerabilidade de uma pessoa jurídica. Tá? Do ponto de vista econômico, técnico e jurídico, como está ali. Uma outra ideia também que é decorrente da ideia do princípio da vulnerabilidade é a hipervulnerabilidade. O que é a hipervulnerabilidade? Bom, a hipervulnerabilidade é o reconhecimento de que existem categorias sociais, tá? Grupos sociais, que são mais vulneráveis ainda do que o consumidor médio. Tá? E que exigem, então, nesse caso, se exige que a lei dê uma maior proteção a eles. É o caso dos idosos, é o caso das crianças. Então, a gente vai ver que existe uma série de restrições de publicidade, né? Vamos pegar aqui, ó. Tá, não vou achar. Tá aqui, quer ver? Ó, parágrafo 2º do artigo 37. Está tratando da publicidade enganosa ou abusiva. Ele diz assim, ó, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Então, primeiro, reconhece grupos mais vulneráveis por conta da cor, por conta da opção sexual. Tá? Aqui insiste a violência, explore o medo e a superstição, se aproveite de deficiência de julgamento e experiência de criança, tá? Desrespeite valores ambientais, tá, mas não nos importa tanto. O que nos importa aqui, ó, se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança. Né? É com base, por exemplo, nesse tipo de, de, de dispositivo, né, do reconhecimento da hipervulnerabilidade, que a gente tem a restrição de publicidade, tá? De bebidas alcoólicas em determinados horários, acho que agora não pode nem mais em horário nenhum, pelo menos nunca mais vi, né? Em que a gente restringiu também propagandas que coloquem as crianças em risco, né? Que, por exemplo, que colocam crianças querendo copiar situações de risco, né? Com base nessa ideia. É também aí a base, tá? A partir desse contexto da hipervulnerabilidade, que a gente vai reconhecer as ações de política pública movidas pelo Ministério Público, PROCON, na tentativa de limitar as ações dos bancos e financiadoras
né, nessa sanha atrás de empréstimos consignados de idosos, né? E aí, para evitar o superendividamento deles, a gente vai ver que as normas dirigem-se especialmente para esse tipo, as normas de superendividamento se dirigem especialmente, não só, mas especialmente a esse tipo de situação. Tá? Então, tudo isso decorrendo dessa ideia de hipervulnerabilidade que esses consumidores têm. E aí vocês vão dizer assim, professor, criança é consumidor? A gente vai ver sim que criança é consumidor. Tá? Criança é consumidor até quando não consome. Aliás, como todos nós somos consumidores, né? A gente vai ver que o artigo 17, né, do CDC, ele vai dizer que equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, todos aqueles que de alguma forma forem atingidos por uma publicidade abusiva, tá, ou enganosa, tá, independente de adquirir ou não aquele produto ou serviço, eles estarão na condição de consumidor, né, e poderão sim exigir, né, uma reparação da lesão que essa publicidade lhes causou. Mas isso a gente vai trabalhar mais na frente. É só para justificar, né, como esse princípio ele incide por diversas partes do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Buenas. Depois vem o inciso segundo. O inciso segundo fala o seguinte. Meu café esfriou. Vou lá pegar café. Um minutinho. Um simples minutinho aí. Vou pegar o café e já volto. Então, estamos agora então no segundo princípio. O princípio agora é o princípio da intervenção estatal. Tá? O que diz o inciso segundo? Tá? Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por incentivo à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado do consumo, pela garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Tá? Então vejam só que tem quatro manifestações desse princípio da intervenção estatal. Da intervenção estatal porque, ora, o nome é óbvio, né? Quando o Estado ele intervém na relação de consumo. Tá? Como ele intervém na relação de consumo? Bom, primeiro, por meio de iniciativa direta. Como é que ele intervém diretamente? Está ali, já no nosso material, PROCON. O PROCON é um instrumento de intervenção estatal, tá? Nas relações de consumo. Ele serve para orientar e para fiscalizar e para sancionar, não penalizar, né? Quando as normas consumeristas não estão sendo observadas. Depois, o Estado ele também vai atuar, né, nas relações de consumo, estimulando a criação de associações representativas do consumidor. A gente tem várias, né, e existem N situações em que elas são utilizadas. E, inclusive, tá, reconhecendo o papel dessas associações, tá, na defesa do consumidor em juízo. Tá? Por quê? Porque a tutela do consumidor em juízo, ela não se limita, tá? A tutela do consumidor em juízo não se limita nem às iniciativas individuais, então o consumidor sozinho, individual em juízo, nem à substituição processual pelo Ministério Público. Tá? O consumidor pode ser substituído também, tá, por associações representativas. E acontece bastante.
Depois, existe até uma figura da Convenção Coletiva de Consumo, né? Está no artigo 107 do Código do CDC, que diz assim, ó, as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos da categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo, que tenham por objeto estabelecer condições relativas a preço, qualidade, quantidade, garantir características dos produtos e serviços, bem como a reclamação e composição de conflitos de consumo. Então, dá para ter uma convenção coletiva de consumo firmado entre, por exemplo, uma entidade, uma associação de defesa do consumidor e os sindicatos de uma determinada categoria econômica. Vamos ver uma FEBRABAN, tá? Que é a Federação dos Bancos. O Estado intervém também, e agora de forma menos presente, isso era mais presente lá na ideia de 1990, né, do CDC, que ainda tínhamos uma visão muito estatista, né, de muita intervenção estatal na economia, né, mas o Estado pode intervir, sim, por meio da sua própria presença no mercado de consumo. Então, a gente tem por exemplo, bancos que são empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica Federal, ou sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, em que o capital, num caso, é totalmente estatal, ou no outro é parcialmente, mas é mais da metade estatal. Né? Bom, nesses casos, esses bancos, eles podem atuar, o Estado, por meio desses bancos, pode atuar no mercado de consumo, regulando determinadas situações específicas. Tá? Apesar de que o que a gente vê na prática é justamente o contrário, porque na prática a gente vê os bancos estatais adotando as mesmas práticas abusivas que os bancos privados adotam, né? Mas daria, então, em tese, para admitir isso. E aqui também, por fim, que é a linha D do inciso 2, né, pela garantia dos produtos e serviços com padrão de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. E aqui, mais que tem outros institutos, mas mais do que qualquer outro instituto, atua o Inmetro. A ABNT também, mas como mais das vezes o Inmetro. O Inmetro ele vai ser um órgão estatal, tá? É uma autarquia, salvo engano, tá? É uma autarquia. Tá? Uma autarquia federal que tem por principal atribuição estabelecer os padrões de qualidade e de segurança, tá? Qualidade e segurança dos produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo brasileiro, né? Então, trata-se de um instrumento, tá? De intervenção do Estado dentro das relações de consumo. Belezinha? Então tá, sigamos adiante. Terceiro princípio, princípio da terceiro princípio da harmonia. Ó, princípio da harmonia. Bom, esse princípio da harmonia, ele tem base, tem fundamento, tá? Na ideia de que uma das funções primordiais de uma política nacional de consumo, de relações de consumo, tá? É manter uma relação adequada de harmonia entre fornecedor e consumidor. Basicamente, isso passa por um processo de desjudicialização da relação de consumo. Tá? Como? Estabelecendo mecanismos, estabelecendo instrumentos que evitem, tá, as demandas judiciais. E como é que eu posso evitar demandas judiciais? Bom, basicamente, são 3 mecanismos oferecidos pelo CDC. Tá? O primeiro deles são aqueles serviços de atendimento ao consumidor, tá? Em que se estabelece uma relação direta entre consumidor e fornecedor. Isso eu estou falando em tese, tá? Isso é no mundo cor-de-rosa, né? A gente sabe que na realidade não é assim, mas em tese, né, o serviço de atendimento ao consumidor ele serve para criar, né, uma relação direta entre consumidor
e fornecedor, em que o consumidor possa resolver, então, sem recorrer a mecanismos judiciais, né, eventuais conflitos oriundos de relação de consumo. Né? Qual tipo de todo tipo de conflito, falha de serviço, excesso de cobrança, necessidade de resolução de contrato, tá? Em tese, o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tem essa função. Evitar, então, que o consumidor tenha que demandar ou tenha que buscar administrativamente, tá? Junto ao Estado, lá no PROCON, a solução desse conflito. Tá? Na prática, a gente sabe que não é assim que funciona. Depois, as ressaltadas já convenções coletivas de consumo, né, que também, olha, eu vou dizer para vocês, eu já sei que já houveram, ou já houve, já tivemos algumas convenções coletivas de consumo, mas não são uma prática muito ordinária, né, no Brasil, mas sim existem algumas convenções coletivas de consumo. Salvo engano, uma com a Febraban. Deixa eu ver se que eu acho aqui no Google. Convenção coletiva de consumo 2020. Ó, vamos ver o que se queria aqui. Ó. O trabalho aqui. Bom, eu achando algum material, eu coloco ali na nossa sala virtual ali, no tópico da matéria da sala virtual. Então, esse é o princípio da harmonização. Esse princípio da harmonização, tá? A gente vai ver que ele, na verdade, é uma manifestação, até pode-se pensar que ele é redundante, dos outros dois princípios que a gente vai ver logo em seguida, que são os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio, tá? E do equilíbrio. A gente vai já em seguida passar a analisar esses dois princípios, tá? Então, vamos dizer assim, na verdade, são complementares, a gente pode dizer, tá? Boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio são complementares ao princípio da harmonização. Tanto que estão todos no inciso terceiro. Né? Vejam o que diz o inciso terceiro do artigo 4º. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, tá? De modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Tá? Então, também a proteção do consumidor, ela não pode ser de tal monta, tá, que impeça o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico. Tá? Não pode servir de impedimento, né, a isso. Tá? Mas, então, eu vou ter esses dois princípios complementares, que é a boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio, que a gente já vai tratar em seguida também. Tá? Vamos começar com o primeiro, o meu preferido, porque, afinal de contas, na verdade, é o queridinho de todo mundo que gosta de ler sobre contratos e obrigações, né? Que é o princípio da boa-fé objetiva. Né? Vocês já estão, a maior parte de vocês já está concluindo praticamente o curso, né? E sabe que no direito privado é recorrente o recurso à boa-fé. Então, a gente encontra vários artigos no Código Civil, mais especificamente no Código Civil, que tratam da boa-fé. Tá? O ordenamento jurídico brasileiro reconhece duas espécies de boa-fé. Uma boa-fé que a gente chama de subjetiva e uma outra boa-fé que é a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, que os alemães chamam de Gutglauben, que nada mais é do que boa-fé mesmo, né? Boa-fé mesmo, ela tem a ver com a intenção. Tá? A boa-fé objetiva a boa-fé subjetiva é a ausência de conhecimento de uma determinada condição. Tá? É o agir em erro. Né? A boa-fé subjetiva é que permite, por exemplo, que aquele que de boa-fé contraiu núpcias com alguém que tinha uma causa impeditiva ao casamento, tá? Possa manter consigo determinados efeitos dessa relação matrimonial.
tá? Que é o tal do casamento putativo, do artigo 1661, eu acho, 1661, ou 67, do 1561 do Código Civil. A boa-fé subjetiva, por exemplo, que permite que o possuidor de boa-fé, né, seja indenizado das benfeitorias úteis e necessárias que tenha realizado no imóvel, né, que é o artigo 1214. Deixa eu ver se é o 1214. Acho que é 1214 e até o 1218, eu acho. É o 1222, olha só. Tá? É a boa-fé subjetiva que permite, tá, que o pagamento feito ao credor putativo seja considerado válido, lá na forma do artigo 309 do Código Civil também. Então, essa boa-fé subjetiva tem sempre a ver com um estado de consciência, uma intenção. Tá? A boa-fé objetiva, por outro lado, que é essa que vigora tanto nas relações contratuais de forma geral, por conta do artigo 422 do Código Civil, tá? E também do Código de Defesa do Consumidor, por conta do artigo 4º, inciso 3º, tá? Ela é diferente. Ela é o que a gente chama de um standard, uma regra de conduta, uma forma de comportamento, tá? Uma forma de comportamento que está baseada basicamente nas ideias de confiança e de lealdade. Aliás, confiança e lealdade que é as duas palavras que formam um conceito em alemão, Treu und Glauben, né? Confiança e lealdade. Então, a boa-fé objetiva é isso, tá? É uma regra de comportamento, uma regra de conduta, tá? Que se estabelece entre os contratantes, entre consumidor e fornecedor, no caso das relações de consumo, tá? Fundada num comportamento leal, na consideração, né, com o interesse da outra parte. Tá? Essa boa-fé objetiva, né, ela se impõe às partes independente de previsão contratual. Tá? Ela decorre da própria natureza do contrato. Tá? Por quê? Porque o contrato, em especial também o contrato de consumo, tá? Ele parte do pressuposto que os contratantes, tá, buscam satisfazer, tá, não só os seus interesses, mas também o interesse da outra parte. Tá? E aí, então, exige-se que eles tenham igual consideração, tá, com seus interesses e também com os interesses dos outros contratantes. Então, no sistema brasileiro, tá, a boa-fé objetiva vai ter três funções. Uma função que a gente denomina de interpretativa, outra limitadora, restritiva ou controladora, e, por fim, a integrativa ou jurígena. Tá? A função interpretativa é aquela que impõe que, na ausência de uma previsão contratual, ou então diante de uma previsão contratual que não esteja clara, tá? As partes devem interpretar aquela lacuna ou aquela cláusula ambígua no contrato de uma forma que melhor, tá, compreenda o interesse de ambas as partes, tanto do consumidor do fornecedor, tá? Tanto do consumidor quanto do fornecedor. É o caso, por exemplo, né, de eventuais normas, na ausência, por exemplo, de uma norma ou a estipulação de uma norma, o plano de saúde faz muito isso, né, limitando o tempo de internação, né, custeado pelo plano de saúde. Tá? Então, os tribunais têm entendido, têm interpretado que essa norma, tá, essa previsão contratual, ela viola a boa-fé objetiva. Então, não pode ser interpretada, né, não pode ser considerada justamente porque é uma prática abusiva. Tá? Bom, tem uma série de situações que eu não vou passar agora, porque a gente vai trabalhar com elas posteriormente, quando a gente tratar de práticas abusivas e cláusulas contratuais abusivas também. Então, por enquanto, a gente só fica com a ideia geral da função limitadora, da função hermenêutica ou interpretativa. Então, as cláusulas contratuais, quando ambíguas, quando lacunosas, elas devem ser interpretadas
visando sempre a melhor implementação dos interesses de ambas as partes. Eu não posso interpretar uma cláusula contratual de forma a prejudicar ou de não cumprir o contrato, tá? A função limitadora ou restritiva, ela é aquela que reconhece a figura do abuso de direito, que está no artigo 187 do Código Civil, tá? Ela limita os poderes, tá? Os direitos subjetivos. Vejam, todo credor tem direito de cobrar o seu crédito. Todo credor tem direito de cobrar o seu crédito. No entanto, ele não pode se utilizar de medidas abusivas, arbitrárias, por exemplo, ligações excessivas, ligações no local de trabalho, ligações aparentes do devedor, tá? Porque daí ele vai estar cometendo um ato ilícito, tá? Abusando do seu direito e cometendo um ato ilícito. Então, a gente vai encontrar isso, tá? Por exemplo, nas disposições sobre cobrança de dívida, no CDC, no artigo 42, ó, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Tá? Então, veja, o artigo 42 é uma manifestação dessa função limitadora da boa-fé objetiva. Tá? E, por fim, a função integrativa ou jurígena, que é aquela função que parte do princípio de que a boa-fé objetiva ela cria deveres para além daquele dever contratual. Então, o contrato ele tem um dever, tá? Tem um objeto. Tá? Por exemplo, contrato de compra e venda desse celular, o objeto é a entrega do celular por parte do fornecedor e o pagamento do preço por parte do consumidor. Tá? No entanto, tá? Esse é o núcleo principal da obrigação, tá? Do contrato. No entanto, a boa-fé objetiva ela exige que as partes assumam outros deveres que não apenas o dever de entregar o dinheiro e entregar a coisa, tá? Quais esses deveres? São aqueles deveres que a gente chama de dever de informação, dever de cuidado, dever de lealdade, tá? Então, no momento que recebo esse celular, o fornecedor tem que me informar sobre eventuais riscos que esse celular pode causar. Ah, está com a tela quebrada, eu tenho que ser informado dos vícios, tá? Que o produto tem, tá? Eu tenho que ter um dever de cuidado, por exemplo, se eu efetuei o pagamento, tá? O fornecedor não pode me inscrever, mesmo que por engano, tá? No cadastro dos inadimplentes, no SPC Serasa. Tá? Todos esses são deveres que não precisam estar pactuados, isso não precisa estar estipulado no contrato. Por quê? Porque decorre da própria natureza da relação contratual, dessa boa-fé que deve reger a relação contratual, tá? Entre fornecedor e consumidor. Tá? Aliás, a boa-fé objetiva também, nessa função de, de integrativa ou jurígena, né? Ela diz o seguinte, olha, isso é importante também destacar que eu não falei, né? Esses deveres, tá? Esses deveres, eles se estendem para além do contrato. Mesmo depois que o contrato já foi concluído, tá? Então, que a obrigação em si foi cumprida, eu recebi o celular e efetuei o pagamento do dinheiro, bom, o contrato não existe mais. No entanto, os deveres da boa-fé objetiva, eles permanecem. O exemplo é o dever de informação. Tá? Ah, como assim? Bom, se esse celular, se 4, 5 anos após, tá, eu ter adquirido esse celular no mercado de consumo, a empresa descobre que esse celular pode causar um dano à minha saúde, ela tem necessariamente, tá, obrigação de me informar sobre esse dano. Tá? Eventualmente, né, ela vai ser obrigada a fazer o quê? O tal do recall, que a gente falou, quer dizer, que eu não falei, eu pulei isso, né? Que estava ali em cima na parte que trata do princípio da harmonia. Né? O que é a prática efetiva de recall? Bom, todo mundo sabe.
Tá lá, ó. Cadê? Ó, parágrafo 1º do artigo 10. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresente, deverá comunicar o fato imediatamente à autoridade competente e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Cadê aqui a parte? Aqui? A própria ideia aqui de responsabilidade civil por vício do produto, que está lá no dever de substituir o produto no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 18, tá? Decorre dessa ideia de boa-fé objetiva também, tá? Depois a gente vai analisar todas as situações. O outro princípio é o princípio do equilíbrio, tá? O princípio do equilíbrio, ele visa o quê? Ele visa estabelecer uma situação de igualdade substancial entre os contratantes de uma relação de consumo, entre aqueles participantes de uma relação de consumo. Então, como a gente acentuou logo no início da aula, tá? O direito do consumidor, por princípio, parte da ideia de vulnerabilidade do consumidor. Ou seja, parte da ideia de que há um desequilíbrio, tá, na relação contratual, tá, em que o fornecedor está numa posição hierarquicamente superior, seja por conta do conhecimento técnico, jurídico ou da sua posição econômica, em relação ao consumidor. Tá? A legislação ela vem então para tentar reequilibrar, tá? Essa relação consumerista, né? E reequilibrar como? Tá? Reequilibrar a partir, vamos dizer assim, de dois planos. De um plano que a gente vai denominar de plano material e do outro plano, o plano processual. O mais fácil da gente entender é o plano processual no primeiro momento, tá? Que é a ideia de inversão do ônus da prova. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor permite que, demonstrando ele, tá, a sua hipossuficiência ou, mais importante, a verossimilhança da sua alegação, tá, permite a inversão do ônus da prova. Ou seja, a quem compete a prova do prejuízo sofrido pelo consumidor, pelo autor? Quem compete a prova, ou melhor, da ausência de prejuízo nesse caso, né? Ora, quem competirá a prova será ao fornecedor. Tá? Não é o consumidor que tem que provar o prejuízo. Quem tem que fazer a prova do prejuízo é o fornecedor por conta da inversão do ônus da prova. Mais ainda, no plano material, a gente tem o reconhecimento da teoria do risco como fundamento da responsabilidade civil. Tradicionalmente, a responsabilidade civil se fundamenta na prática do ato ilícito. Lá no 186 do Código Civil, né? Aquele que por ação ou omissão... Oh, meu Deus. Tá? Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá? Aí vai dizer o artigo 927 que aquele que por ato ilícito causa dano a outrem é obrigado a indenizá-lo. Né? Bom, a regra do Código Civil sempre foi a culpa como fundamento da responsabilidade. Era preciso que houvesse uma ação ou omissão culposa que gerasse um dano para que houvesse dever de indenizar. O Código Civil ele adota como regra, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele adota como regra a teoria do risco, ou seja, a responsabilidade objetiva. Tá? De forma que basta que haja uma conduta que cause um dano ao consumidor para que haja o direito a indenizar, ou o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva. Pouco importa se a conduta é culposa ou não. Né? Bom, isso parte justamente dessa visão de desequilíbrio que vigora entre desequilíbrio real, efetivo, que vigora nas relações contratuais de consumo. Tá? Daí porque o Código de Defesa do Consumidor vai adotar, como eu falei para vocês antes, a regra da responsabilidade objetiva, tanto na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, quanto na responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Só para fazer uma pequena pontuação nesse momento e tentar demonstrar para vocês o que é responsabilidade
pelo fato e pelo vício, o que distingue uma outra, né? A responsabilidade pelo fato do serviço, tá? É quando o que se está em busca é de proteger oh, meu Deus, não consigo falar agora. A integridade física ou psíquica da pessoa, tá? Enquanto que a responsabilidade pelo vício do produto, vício é aquilo que diz respeito a uma perda de qualidade no produto, perda de utilidade, tá? Em ambos os casos, sempre a teoria do risco diz, não, havendo uma conduta que causa um dano, responsabilidade objetiva do fornecedor em indenizar, tá? A exceção vai ser a responsabilidade civil subjetiva, que no Código Civil é regra, que vai se aplicar, por exemplo, ao profissional liberal, na forma do artigo 14, parágrafo 4º. Mas a gente vai estudar também depois. No inciso 4, agora, deixa eu voltar aqui, nós vamos ter o princípio da educação e da informação. Tá? O princípio da educação e da informação. Tá? Professor, só uma perguntinha. Que horas a gente vai ter um intervalinho ali, só porque eu preciso sair uns minutinhos? Olha, a minha ideia... Eu tô atrapalhando. Não, imagina. Eu não sei nem que horas são. 9h20? 9h20. Eu, na verdade, assim, eu queria evitar... com a Dani que eu tô falando? Isso. Eu queria evitar fazer aulas muito longas, tá? Ah, tá. Não, beleza, não tem problema. Eu carrego junto aqui o telefone. Pode ser. Eu pensei em terminar essa matéria de princípios, a gente dá um fecho aí. Tá. E daí fica uma aula de mais ou menos 1h30. Não, tá ótimo. Eu acho que daí é menos maçante, né? Para todo mundo. E eu... Não, tranquilo. Tá? Tudo certo, beleza. Vou levando junto aqui. Obrigada, tá? Tá certo. Desculpa não ter combinado isso com vocês antes, tá? Não, imagina. É só porque eu tava aguardando para fazer um negócio aqui, mas eu levo junto. Tranquilo, desculpa atrapalhar. Imagina, fiquem à vontade, todos vocês, né? Tanto para perguntar, participar, quanto fazer também colocações quanto a questões tipo, que horas vai ser o intervalo, professor, sei lá, qualquer coisa do tipo, tá? Não, é até bom conversar um pouco, ouvir voz de alguém que não seja a nossa própria, tá? Ô, professor. Oi. Eu queria saber se você vai disponibilizar a gravação da aula anterior. Vou sim. Na verdade, assim, ó, eu já tenho ela gravada, eu já baixei ela, tá? Uhum. Eu só preciso jogar ela para um canal do YouTube, tá? Eu vou fazer isso. Vou fazer isso hoje, inclusive vou fazer das duas já. Vou tentar fazer das duas já, tá? Obrigada. Imagina. E assim por diante. Sempre vou tentar colocar no mesmo dia a aula disponível. Bom, gente, então, eu estava falando que íamos tratar agora do inciso 4. O inciso 4, ele diz que é princípio básico a educação e informação dos fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Então, a gente vai ter aqui, tá, uma dupla dimensão também desse princípio, tá? Ele vai, vamos primeiro tratar da educação, tá? Primeira coisa aqui é que a gente vai diferenciar a educação formal da educação informal, tá? Então, por educação formal, eu quero dizer o seguinte, olha, dentro do possível, os currículos escolares devem trazer para dentro deles, né, disciplinas ou tópicos que tratem de direitos do consumidor. Para quê? Para criar a ideia do consumidor consciente. Isso é uma coisa muito importante, né? Se vocês observarem a construção da Constituição Federal de 1988, tão vilipendiada ultimamente e tal, mas ela parte de uma premissa básica. Ela parte da ideia de que educação é transformadora, tá? Educação é transformadora. Se eu quero transformar a sociedade, né, necessariamente eu preciso educar a sociedade acerca dos seus direitos. Então, por isso que a Constituição sempre vai ter, e não só a Constituição, mas as legislações pós-88, vão dar muita ênfase ao papel da educação na conscientização do direito.
Então, a gente vai ter uma educação ambiental, uma educação no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente, uma educação quanto aos direitos do idoso, da pessoa com deficiência, educação acerca dos direitos do consumidor, educação do trânsito também. Tudo isso são matérias, tá, de direitos que o Constituinte, lá em 88, pensou, olha, para que eu consiga, de fato, implementar esses direitos, é preciso que as pessoas tenham consciência da existência desses direitos, né? E aí a educação passou a ser o local fundamental, o principal local, né, de conhecimento, então, acerca desses direitos e concretização, por conseguinte. E aí a gente vai ter duas espécies de dimensões da educação. Primeiro, pela inclusão, como eu falei, de noções de direito do consumidor no currículo escolar, né? Eu não sei se isso de fato acontece na prática, mas a ideia era ter. E uma outra coisa que é a educação informal. Então, com a campanha de conscientização, a gente vê, e é muito comum, né? Especialmente as iniciativas do PROCON, no sentido de conscientizar os consumidores. Primeiro, consumo sustentável. Agora, com essa questão do superendividamento, né? A gente vê campanhas cotidianas organizadas pelos PROCONs, né, no sentido de levar ao consumidor e ao próprio fornecedor também, porque a atuação fiscalizadora do PROCON não serve apenas para sancionar, para aplicar penalidades, mas também para levar o conhecimento do fornecedor, né, dos seus deveres enquanto fornecedor, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, o PROCON também, e essas campanhas, elas têm esse papel de auxiliar fornecedores e consumidores no sentido de reconhecimento dos seus direitos e deveres na relação de consumo. Né? Daí a gente vai ter a Semana do Consumidor, o Dia do Consumidor, todo esse tipo de iniciativa que está ligada a essa ideia de educação informal que está salientada aqui. Professor, só para contribuir com o doutor, a gente ouve também nessas campanhas, e é muito importante também trazer o Elias Forjado, né, que ele fala muito do consumo consciente, do comércio justo, e até o Senac publicou o livro dele. E isso é muito importante a gente trazer, porque a gente vê na educação formal muito pouco falar sobre isso. Geralmente a gente vai falar do consumo consciente, né, num curso como o nosso, né, que é importantíssimo, e no dia a dia para as crianças, para os jovens, né, até mesmo para uma população geral, eu percebo que ainda é muito pouco falado esse consumo consciente, porque vem as propagandas, ela faz ao contrário, né? Ela quer mostrar o seu produto, vender o seu produto, e aí esse conhecimento de cidadania, né? Esses fatores econômicos, o Elias Farjado, ele traz muito bem nisso. Só para completar, contribuir com a sua aula. Perfeito, Chantel. O Robson deu até a ideia agora de a gente talvez fazer um contato com o diretor do PROCON, para ele participar de uma aula nossa aí, uns 40 minutos, uma hora, né, explicando como funciona o processo de fiscalização, de conscientização do PROCON. Eu acho interessante, a gente pode pensar numa iniciativa dessas daí, né? Acho que a gente podia reservar uma aula nossa para fazer esse tipo de discussão. Gostei bastante da ideia. Ótima ideia mesmo. Legal, também gostei. Então. Ô, professor. Oi. Bom dia a todos. Aí fica a teu critério aí, tá? O dia que definir, só define um pouquinho com uma certa antecedência. Eu falo com o diretor ali, daí ele dá uma explanada pra gente, para ficar uma coisa mais prática, o pessoal ter uma noção, né, do que mais acontece aqui na Criciúma e região e tal. Eu vou dizer que até eu tenho interesse, Robson, porque é aquele negócio. O advogado ele tem uma visão judicializada da relação de consumo. Então, do Código de Defesa do Consumidor, me interessa muito mais como ele funciona na condição de advogado,
como ele funciona no Poder Judiciário, né? E eu realmente não entendo, eu não compreendo como funciona e como são as funções do PROCON para além do que está aqui na lei, né? Então até vai ser uma coisa que vai me contribuir até enquanto professor. Tá certo, perfeito. Fico no aguardo, então, do professor confirmar aí. Com certeza, vamos me organizar para isso. Tá? Então temos aqui a questão da educação formal, o princípio da educação da informação. Então, aí nós temos o princípio da qualidade e da segurança. Diz lá o inciso 5. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos do consumo. Então aqui, vamos dividir aqui em duas situações, tá? Primeiro, tá? Tem que incentivar, o Estado tem que incentivar por qualquer meio, né? Que os consumidores adotem, tá? Meios eficientes de controle, tá? De qualidade e segurança de produtos e serviços, tá? Nos artigos, né? 8º a 10 do CDC, a gente vai ter as disposições que tratam da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos, tá? Então, ali a gente vai encontrar uma série de dispositivos, né, que vão regular como deve ser o controle de qualidade, tá? E de segurança, né, dos produtos. Daí, no artigo 8º, a gente vai ter, por exemplo, vou ler ele aqui. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança do consumidor, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se o fornecedor, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Depois a gente vai entender na próxima aula, o que é essa considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. Tá? Daí vem o artigo 9º que diz, o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivo ou perigoso à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Né? O artigo 10º também, que eu já li anteriormente, né, que impõe ao fornecedor de se abster de colocar no mercado de produtos e serviços que sejam periculosos, né, à saúde do consumidor. Né? Então, tudo isso é decorrência dessa ideia, tá? Dessa ideia de qualidade e segurança. E, aliás, o artigo 64, ele até cria um crime específico de consumo, tá? Olha só, deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação em mercado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Mesmo no parágrafo único, incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar de mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma desse artigo. Tá? Até uma conduta tipificada como crime. O inciso 5 não, esse é o 6, né? Ele vai falar da coibição, do princípio da coibição e repressão do abuso. Então, coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais de marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos ao consumidor. Tá? E aí, a gente vai ver isso por meio da já referida fiscalização, né? Mas também pela repressão às práticas e cláusulas abusivas. As práticas abusivas que a gente vai estudar estão no artigo 39 do CDC, tá? E as cláusulas abusivas, cláusulas contratuais abusivas, que estão no artigo 51 do CDC. Tá? O último dos princípios que eu tenho aqui no material de apoio, mas que não é o último dos princípios que a gente vai tratar aqui, tá? É o princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos. Bom, o artigo 6º, inciso 10, ele coloca entre um dos direitos básicos do consumidor, tá?
o direito à adequada e eficaz prestação do serviço público. Tá? Então, existe uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial bastante importante acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos. Tá? Bom, a gente vai depois discutir ali isso mais a fundo, mas em síntese, na verdade, tá? O CDC ele se aplica a determinados serviços públicos, tá? São aqueles serviços públicos que são remunerados mediante tarifa, tá? Então, eu tenho relação de consumo, por exemplo, em transporte público municipal, eu tenho relação de consumo com a concessionária de rodovias, eu tenho relação de consumo com a Casan, com a Celesc, tá? Esses são concessionários de serviço público, tá? Que são remunerados mediante tarifa, logo, tá? Aplica-se o CDC. Bom, o que o CDC obriga aqui? Isso é na verdade, é manifestação explícita, né, do princípio da eficiência, do artigo 37 da Constituição Federal, lá do LIMP, né, os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, o consumidor tem direito, sim, tá, à prestação de serviços adequados e eficazes. Essa tem menos incidência aqui. Bom, como eu falei para vocês, o Código de Defesa do Consumidor sofreu uma alteração recente, no 1º de julho, que criou a figura do superendividamento. Tá? Do superendividamento. E essa figura do superendividamento, ela acabou gerando, tá, a inclusão de 2 incisos, tá, no artigo 4º do CDC. Esses incisos são os incisos 9 e 10. O inciso 9 diz assim, então, fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. A gente pode colocar, né, esse inciso, né, dentro do princípio da educação e informação do fornecedor e consumidor. Tá? Então, quer dizer, a ideia é que ele exige que as políticas públicas levem em consideração, tá, ações que visem educar o consumidor tanto para o consumo sustentável, levando em consideração o meio ambiente, né, quanto a educação financeira que venha a evitar o quê? O superendividamento. Tá? Então, esse princípio atualmente foi colocado no CDC. E a gente tem também ali no inciso 10º, que diz assim, ó, prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. E aí é interessante, porque, e obviamente eu vou tratar isso, Professor, desculpa, eu perdi o fio da meada ali. A questão do superendividamento, eu não consegui prestar atenção, desculpa. Então, não, tudo bem, eu estou só colocando aqui que a gente tem uma alteração legislativa recente que incluiu 2 incisos no artigo 4º, tá? Incisos 9 e 10. Esses incisos, eles visam, basicamente, tá, estabelecer que as políticas públicas de atinência à relação de consumo, elas devem levar em consideração sempre o que? A educação financeira do consumidor para evitar o superendividamento. Isso aí vale mais para, assim, na prática não está valendo muito isso para... Isso é mais para aposentado ali, quando faz um empréstimo em cima do outro. Acho que é mais nesse sentido, né? Então, mudou bastante. A gente ainda não tem um resultado disso, porque, como eu disse, faz 1 mês que essa lei entrou em vigor. Mas aqui no CDC, eu vou pegar e vou compartilhar agora a tela do meu computador para vocês. Tá? Cadê? Ali. Vou tirar essa parte ali que já superamos. Tela. Aqui, janela. Nossa, tem um negócio de Bitcoin aqui. Pronto. Agora,
eu vou mostrar para vocês onde é que isso mudou efetivamente, tá? O que a adoção desse princípio resultou no CDC? No artigo 54A, olha aqui. A gente tem todo um artigo, tá? Na verdade, 54A, B, C, D, F, G, tá? Então, a gente tem todo um novo capítulo, na verdade, no CDC, que trata exclusivamente da prevenção e do tratamento do superendividamento, tá? Conceitua o que é superendividamento, tá? Aqui no parágrafo 1º, tá? E estabelece situações para, inclusive, permitir parcelamento de dívida, fazer tipo vamos dizer assim, uma recuperação judicial da pessoa natural, tá? Aí tem uma série de normas, a gente vai estudar elas depois, tá? Mas se tu observar aqui, ó, tá? Tu vai encontrar vários reflexos que pode ter na vida concreta do indivíduo, tá? Claro que, assim, a principal motivo, tá, que levou o legislador a regular essa questão do superendividamento tem muito a ver com a comoção que foi causada por conta desses empréstimos consignados, né? A concessão indiscriminada de empréstimos consignados. Mas não só, tá? A gente vai ver que tinha uma disposição muito interessante que foi vetado pelo presidente da República, tinha uma disposição que proibia os bancos de oferecerem financiamento sem fazer a consulta no SPC Serasa. Pois é, que eu ia dizer, porque hoje, por exemplo, se a gente vai fazer uma venda aqui, a gente faz aquela consulta, que é uma fortuna, né? O SPC Serasa ali, mesmo que vá pagar mensal ou que faça uma consulta, ele vai te dizer ali como é que está a situação daquele cliente, tanto CPF quanto CNPJ, né? Mas isso hoje pode ainda oferecer, né? Mas é interessante, vai ter uma série de reflexões, eu acredito que vai ter uma série de reflexos, né? No modo como as instituições financeiras pactuam contratos de financiamento hoje, né? Não sei, não tem ainda como ter uma ideia disso, né? Mas com certeza a gente vai, e aí vai sim estudar, se preparem, vai ter uma aula específica para isso. Não está contemplado no nosso plano de ensino, porque o nosso plano de ensino eu simplesmente migrei do semestre passado para este, né? Mas a gente vai estudar sobre isso, tá? E vamos ver quais são os reflexos do superendividamento na realidade concreta jurídica, né? Do indivíduo, do consumidor, tá? Além disso, a gente teve acrescidos, então, além desse artigo 54, que vai do A ao G, a gente teve acrescido 2 incisos também no artigo 6º, que a gente vai estudar na aula que vem. Aliás, 3 incisos, tá? Que também dizem respeito à questão do superendividamento, especialmente o 11 e o 12. Né? Então, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira, de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, que não existe ainda, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. O objetivo principal desse dispositivo e do artigo 54, justamente, é permitir mecanismos que aquela pessoa que está numa condição de superendividamento possa resgatar, tá? A condição de adimplente, tá? Resgatar a condição de adimplente, sem, no entanto, colocar em risco a própria existência dela. Por isso que a legislação, ela ressalta, sempre quando vai falar sobre isso, a questão do mínimo existencial, né? Porque não basta facilitar que a pessoa efetue o pagamento de suas dívidas, né? É preciso garantir ainda que ela mantenha um patrimônio mínimo para que ela continue existindo, né? E esse, então, eu não sei, vamos chamar de, a doutrina não criou ainda, porque não tem livro que trate disso, mas vamos botar assim, do princípio, esse último princípio vai ser o princípio da vedação ou do desincentivo ao superendividamento, tá? Que diz respeito a esses 2 últimos incisos do
artigo 4º. Então, os incisos 9 e 10. Tá? Educação financeira e prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Gente, eu acho que, por enquanto, ou por hoje, é isso. Tá? Conforme eu tinha colocado para vocês, eu vou... Fala, André, por favor. Bom dia, professor. Tudo bem? Uhum. Aproveita para fazer uma pergunta aqui, porque Claro. a gente está finalizando e também eu acho que eu vou ter que dar uma saída. Eu vou só encerrar a gravação, tá? Porque daí é mais fácil. Tá? Porque daí o vídeo fica menor. Só um minutinho para encerrar a gravação. É porque depois para botar ele no YouTube é um saco.